Falar sobre os filmes do Yorgos Lanthimos é sempre uma delícia. É sempre um filme divertido, quando se propõe a ser divertido, mas também um filmezinho que te põe a refletir sobre a sociedade em que a gente está vivendo. O Anderson Gaveta, o Gavetas, foi bem preciso quando ele falou sobre a antropologia que o diretor propõe nos filmes dele, de trabalhar o mundo fora, mas ao mesmo tempo parecido com o nosso, com algumas semelhanças que fazem a gente refletir sobre a nossa vida. Dito isso, para não perder muito tempo, eu tenho muitas coisas para falar sobre o filme da vez, e o nome dele é Pobres Criaturas, então vem comigo para o filme de hoje. Eu falei sobre o Yorgos Lanthimos um pouquinho atrás, mas eu vou falar ele mais pra frente. Uma das coisas que eu gostaria de destacar a princípio é como ele consegue trabalhar muito bem esse cenário fantasioso, mas ainda assim com toques de realidade. Ele te convida a sair da sua realidade para enxergar outras realidades como a que ele tá botando no filme. Mas nisso, sempre com os toquezinhos de familiaridade pra gente que é dessa realidade aqui. Então, seus filmes é sempre um convite pra mim, que gosto bastante desse tipo de narrativa. E para fazer esses mundos diferentes, é preciso que os profissionais envolvidos estejam, sei lá, numa sintonia absurda e com um trabalho incrível. Em O Sacrifício do Cervo Sagrado e também em O Lagosta, a gente percebe muito como o co-roteirista dele conseguiu ajustar um pouco mais as suas ideias, mesmo não ajustando tanto assim. Já em A Favorita e Pobres Criaturas, a gente percebe o quão incrível é o trabalho dele de adaptar as histórias que outras pessoas contaram, melhor do que as que ele teve a princípio, como eu falei em O Sacrifício do Cervo Sagrado e também O Lagosta. Parece que o diretor gosta de se desafiar além das suas histórias, e isso é sempre sensacional de ver. Então, graças ao roteiro do Tony McNamara, que teve presente em A Favorita, e também está presente aqui em Pobres Criaturas, a gente tem a estrutura perfeita para o Yorgos Lanthimos brincar com tudo que tem na tela. Um exemplo do que eu tô falando é ele brincando com os enquadramentos, com a maquiagem da personagem principal, com as roupas, com o jeito de dançar, ele dando a liberdade para os atores fazerem os seus personagens ganharem vida através deles mesmos. Então, assim, é uma liberdade absurda que graças à estruturação do roteiro, com a direção do Yorgos Lanthimos, a gente tem um cenário ideal, um mundo quase que perfeito para aquela história se encaixar direitinho. Passeando pelas ruas cinzentas de Londres, a gente também tem a Lisboa muito quente e colorida. A gente percebe como a fotografia realça ainda mais esse sentimento de fantasia que a gente começa a sentir através do filme. Mas para além desses cenários que a nossa personagem visita, a gente percebe também que essa fotografia conversa diretamente com a personagem, a nossa protagonista da vez, a Bella Baxter. A gente também tem o trabalho das cores dos ambientes, mas o destaque, pelo menos para mim, que acho que chama a atenção de muita gente também, é as escolhas das lentes, como uma grande angular, para dar a sensação de que tem muito mais a se explorar, ou mesmo um eye fish, o olho de peixe, que dá uma sensação de que você está espiando alguma coisa, ou que tem mais coisas ali que você quer ver e você não consegue. Isso é um trabalho de fotografia que, para mim, foi sensacional. É muito diferente do que a gente está acostumado em Hollywood e chama a atenção, principalmente para essa fantasia que o Yorgos Lanthimos ajudou a criar. Eu falei que eu vim inspirado, mas ainda assim tem mais coisas que eu posso falar sobre o filme. Tem também a trilha sonora e a edição e mixagem de som, mas eu acho que eu vou dar um pouco mais de destaque para a trilha sonora. Ambas também estão muito bem no filme, tanto a edição e a mixagem de som. Mas o destaque da trilha sonora chama ainda mais atenção pelo estranhamento que aquele mundo pede. A princípio a gente percebe ela totalmente desafinada e com alguns problemas, mas a gente vai vendo que no decorrer do filme é como se alguém estivesse aprendendo a fazer música. Então ela conversa também diretamente com a nossa protagonista que está aprendendo a viver. É como se ela estivesse aprendendo a fazer a música dela através dos nossos olhos e através do que a gente está vendo ali da história. Mas o tema do filme em si, pelo menos para mim, é sobre essa liberdade que o filme cria para com a sociedade. Muito se fala desse filme ser feminista, mas eu acredito que muito mais que isso, esse filme fala um pouco mais sobre liberdade como um todo. Então, para falar de liberdade como um todo, eu acredito que a escolha de trabalhar isso com o gênero feminino
um gênero que tem menos liberdade se comparado a homens e mulheres, é a escolha perfeita para mostrar essa dualidade gigantesca que tem nessa famosa liberdade que se tem hoje em dia. E aí a gente traz o lado oposto como um todo, os figurinos exagerados, a coloração exagerada, a trilha sonora chamando a atenção exageradamente, as danças exageradas, tudo é um exagero para que você coloque na balança e pense, será que há uma certa igualdade? Será que dá para ter uma liberdade como um todo? E aí, nesse costume que nós temos de ir ao cinema com um cinema mais realista e temos esse contato com um cinema extremamente exagerado, a gente procura algo que nos ligue com a nossa realidade. E aí a gente encontra os problemas que as mulheres enfrentam no nosso dia a dia. Seja você uma mulher, seja você um homem, e você consegue perceber que essa realidade em que ela está falando não está distante da nossa. Essas dificuldades que ela encara não está distante da nossa realidade, por mais que seja em um mundo de fantasia. E é aí que esse argumento brilha para mim, porque ele joga na nossa cara o tanto da masculinidade frágil e tóxica que lidera a sociedade. E aí é que tá outro destaque para mim, porque não precisa se aprofundar nessa masculinidade. A nossa realidade já conta um pouco mais sobre essa masculinidade frágil e tóxica que a gente tem uma ideia no filme. Então é bem melhor focar na nossa protagonista, porque ela tem muito mais a falar do que os homens no filme. E esse cenário todo de evidenciar a nossa protagonista dá mais destaque ainda para a atuação da Emma Stone. Ela ganhou o Oscar e eu diria que, por mais que eu gostasse pra caramba da atuação da Lily Gladstone e também da Sandra Hüller, eu acho que sem dúvidas foi o prêmio mais merecido da noite. Isso sem contar que o Mark Ruffalo e pra mim o William Dafoe, que é o melhor coadjuvante do filme, não tenham ganhado tanta relevância, mas ainda assim a Emma Stone consegue chamar atenção no filme e ainda realçar ainda mais a atuação tanto do Mark Ruffalo quanto do William Dafoe. Pobres Criaturas é o meu filme favorito do Oscar de 2024, ao lado até de O Assassino da Lua das Flores e Anatomia de uma Queda. Filmaço que vale a pena você assistir, se divertir e me contar aqui o que você achou dele, viu? Esse foi o meu comentário sobre Pobres Criaturas, o meu filme favorito do ano passado, ao lado até do que eu acabei de falar, do Assassino da Lua das Flores e Anatomia de uma Queda. Espero que você tenha gostado do comentário. Se você assistiu o filme, me diz aí o que você achou, fala comigo aqui também embaixo. E aqui na descrição tem os links tanto para minha crítica completa quanto para as minhas redes sociais. Te espero no próximo vídeo, até mais!